Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos, ainda sobre o ponto referente à produção adicional na ULS Santa Maria, requerimento aprovado por esta Comissão e apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Irei, portanto, apenas recordar os termos desta audição, e decorre exatamente nos mesmos termos da audição que acaba de ocorrer, ou seja, irei dar a palavra por 4 minutos ao Grupo Parlamentar requerente, ao Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Carlos José Neves Martins, que me tinha esquecido de saudar, mas que o faço agora agradecendo a sua presença, disporá também de igual tempo para responder a instâncias do Grupo Parlamentar requerente. Terminados os seus esclarecimentos às perguntas iniciais, irei dar, por ordem decrescente da representatividade parlamentar, a palavra aos demais grupos parlamentares e só depois concluídas essas questões, devolverei a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, que terá a amabilidade então de anotar nessa segunda parte da primeira ronda as questões, uma vez que só lhe darei a palavra afinal. Assim sendo, dava a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Chega, Grupo Parlamentar requerente, e à Sra. Deputada Marta Martins da Silva. 4 minutos, faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho de Administração, muito bem-vindo. Estamos hoje nesta audição já depois de conhecido o relatório da IGAS, um relatório que não deixa espaço para relativações nem para leituras benignas. E a IGAS conclui que durante anos, no maior hospital do país, um médico propôs, executou e codificou os próprios atos clínicos, sem qualquer mecanismo eficaz de controlo, com pagamentos de valores avultadíssimos, sem alarmes, sem travões, sem intervenção atempada da administração. E a IGAS é clara, e cito, não foi efetuado qualquer sinal de alarme, nem à quantidade, nem aos valores pagos e recebidos, apesar de esses valores serem do conhecimento da hierarquia. Senhor Presidente, bem sabemos que assumiu funções em fevereiro de 2024 e em julho de 2024 diz ter tomado conhecimento de pagamentos anormalmente elevados, mas o relatório demonstra que estas irregularidades vinham de trás, que houve alertas internos em 2022 e que os mecanismos de controle falharam de forma estrutural. O que o país espera hoje não são apenas explicações técnicas, espera assunção de responsabilidades, consequências claras e garantias objetivas de que isto não volta a acontecer. Porque quando o maior hospital do país falha desta maneira, falha o sistema todo. Portanto, a minha primeira pergunta é muito simples. Como é que foi possível, numa unidade hospitalar desta dimensão, durante anos, ninguém tenha travado este esquema? E sobre a responsabilidade da administração, o relatório conclui que não existiam mecanismos eficazes, assume, sim ou não, que houve uma falha grave de governação da ULS Santa Maria. Confirma que existiram alertas internos ainda antes de 2024 sobre os desvios da produção adicional? Se sim, por que é que não houve uma intervenção imediata? E sobre a codificação dos próprios atos. Durante quanto tempo a administração permitiu que um médico codificasse os próprios atos? Isto é uma violação básica de qualquer regra de controle interno. Quem é que autorizou, quem é que fiscalizou? Sobre os registros de assiduidade. A IGAS também confirma que não existiam registros biométricos fiáveis nas cirurgias adicionais. Pergunto se considera isso aceitável, que se paguem centenas de milhares de euros sem prova objetiva da presença no trabalho identificado. E uma última pergunta para já. Ouvimos há pouco o Inspetor-Geral das Atividades em Saúde, ainda agora, e vou citar umas frases que recolhi. As consequências negativas são da liderança e dos gestores. A gestão é da responsabilidade dos gestores. Não há falha da IGAS quando há falha da gestão e responsabiliza 3 conselhos de administração. Concorda? Se sim, para além do médico visado, quantos dirigentes intermédios ou responsáveis hierárquicos estão sob processo disciplinar? Ou se vamos assistir mais uma vez à responsabilização de um único executante
num esquema que só funciona com conivência organizacional. E o Sr. Presidente afirmou que esta é uma crise de credibilidade circunscrita. Pergunto-lhe se nesta data ainda mantém essa convicção. Muito obrigada, para já. Muito obrigado, Sra. Deputada Marta Silva. Então, a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da ULS Santa Maria, Dr. Carlos Martins. Faz favor, 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. É sempre um prazer voltar a esta, que já foi a minha casa e a minha comissão. Daí nem o Sr. Presidente me ter cumprimentado, porque faço parte da casa. Deputado é sempre deputado. Muito rapidamente, até depois terei a oportunidade de aprofundar no período, na segunda intervenção, mas responder às perguntas da Sra. Deputada Marta Martins Silva. Dizer-lhe que não é verdade que não existem mecanismos de controle e de monitorização. Há 12 momentos na cirurgia adicional em que tem que, obviamente, haver controle. A cirurgia adicional, toda ela, está automatizada, ou seja, cada vez que há uma inserção informática, os processos passam a ser automatizados, não podem ser, obviamente, trabalhados, entre aspas, por quem quer que seja. Já lá irei dizer, então, o que é que falhou nestas 12 fases. E dizer também, já que ouvi, e tenho ouvido, que estamos a falar, sobretudo, de um conjunto de responsabilidades. Desde logo, há a responsabilidade da carreira médica. Estamos a falar, em 7 momentos, são decisões médicas. Há um princípio que preside às boas práticas de gestão, que é o princípio da confiança, obviamente, na cadeia hierárquica. E, portanto, esse princípio presidiu e preside sempre até haver um alerta ou haver prova em contrário. E recordo que vivemos num Estado de Direito em que até prova em contrário todos são inocentes. Dito isto, há 12, repito aqui o que disse na anterior audição, há 12 momentos que estão automatizados. O que é que falhou? Algo que eu disse imediatamente após a entrevista que concedi à TVI na tarde do dia 20 de maio. Só pode haver problemas no início do processo. Ou seja, os processos estavam em papel e não estavam inseridos no devido momento no sistema informático. Quanto a não haver medidas ou ações, vou dar só dois exemplos. 7 meses antes da Direção Executiva ter enviado uma orientação a todas as ULS, já nós tínhamos atuado. 7 meses antes do relatório da IGAS, já nós tínhamos atuado. Falarei disso depois nos 30 minutos restantes. Quanto ao biométrico, é uma interpretação de IGAS que respeitamos, sem prejuízo, e quem conhece a gestão, e há médicos nesta comissão parlamentar, profissionais de saúde, aliás, permitam-me alargar, estava a olhar à volta, há o documento da cirurgia segura. É esse documento que registra tudo o que se passa em sede de cirurgia. É verdade que, desde o início, o biométrico não estava adotado. Tal como é verdade que, imediatamente após termos aberto 5 auditorias, no dia 21 de maio, 2 dias antes da peça que o país teve conhecimento, implementamos um conjunto de decisões, entre elas o biométrico. No novo regulamento da produção adicional, o biométrico está, eu diria, por excesso, mas em caso de dúvida, vamos pelo excesso. E acompanhamos uma preocupação, uma recomendação de IGAS, também nessa matéria, aliás, como em várias. Portanto, dizer que em matéria de monitorização, controle, não tivemos nenhum alerta, excepto em julho, quando foi feito um pagamento extremamente elevado ao médico. E não houve nenhuma denúncia, porque o Conselho de Administração, desde 1 de fevereiro, tem todos os meses os top 750 e tem todos os meses, acima de 5.000 euros, quem recebe o quê em produção adicional. Nós temos vários documentos que analisamos todos os meses para ver desvios e ver situações. À pergunta, que valor é este? A resposta que foi dada foi retroativos. Também sobre isso falarei mais tarde. E não ficamos satisfeitos com a resposta. Independentemente dela ser legal, porque há retroativos a pagar, se foi feito um trabalho, ele tem que ser pago. Foi-me dito que, à pergunta porquê, a codificação estará atrasada. Decisão imediata, reunir o gabinete de codificação, perguntar o que é que estava a acontecer. E aí detectou-se que não havia segregação de funções, em concreto, pelo menos de um médico. E em agosto de 2024, muito antes
da peça da TVI, muito antes do relatório da IGAS, ficou determinado que a segregação de funções, independentemente das discussões se devia ou não acontecer, deveria ser implementada. Ninguém devia decidir sobre um ato cirúrgico, praticá-lo, codificá-lo e muito menos auditá-lo. Isso ficou claro e terminou aí. Detectado o problema, resolvemos o problema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos então prosseguir, como referiu e conhece bem as regras desta Casa, disporado no tempo global da resposta, a possibilidade de complementar as questões que eventualmente ainda tenham ficado por esclarecer relativamente às instâncias da Sra. Deputada Marta Silva. Como referi, por ordem de crescente representatividade parlamentar, a Sra. Deputada Francisco Sousa Vieira, do Grupo Parlamentar do PSD, faça favor, 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração da OLS Santa Maria, Dr. Carlos Martins, em nome do PSD, dar as boas-vindas à Comissão de Saúde, aqui na Assembleia da República. E hoje o debate deve começar com uma afirmação política muito clara. Este caso não define o Serviço Nacional de Saúde, porque a exceção nunca pode ser confundida com a regra. A esmagadora maioria dos profissionais de saúde, seja na OLS Santa Maria ou nas demais ao longo do país, cumpre a sua função com rigor, com respeito pelos dinheiros públicos e com um espírito de missão, muitas vezes em prejuízo até da própria vida pessoal, e é também para proteger essa maioria que as exceções devem ser enfrentadas com transparência e responsabilidade, como é aquilo que hoje aqui faremos. O relatório da IGAS, que hoje discutimos, veio confirmar irregularidades a vários níveis, que expõem falhas no controle interno e no cumprimento das regras na atividade cirúrgica em produção adicional, que, e sublinhe-se bem sublinhado, é um sistema fundamental para os utentes que esperam por uma cirurgia. E na origem dessas falhas tivemos um pecado capital. O mesmo médico propunha, operava, descrevia e codificava. Não existiu segregação de funções, houve um verdadeiro one-man show com clara violação das normas legais e da boa governança. E as consequências tiveram, claro, implicações técnicas e financeiras. Desde logo, a codificação incorreta das cirurgias, com diagnósticos benignos, sendo registados como malignos, acionando incentivos financeiros errados. E depois, na gestão também do calendário cirúrgico, com doentes classificados como muito prioritários, que acabaram operados depois de doentes apenas prioritários. E assim ficou também distorcida a prioridade clínica e violado um princípio essencial do SNS, tratar primeiro quem mais precisa. E não menos importante, a remuneração desajustada, aquilo que foi mais sonante no debate público que tivemos. As cirurgias realizadas terão sido maioritariamente pequenas cirurgias, ou seja, não elegíveis para a produção adicional remunerada. Ora, o trabalho existiu e deve ser pago, mas foi pago pela via errada, e é essa a diferença que tem de ser apurada e corrigida com rigor financeiro e respeito pela legalidade. Pois convém também recordar que parte destas conclusões recordam-nos por que motivo o Governo criou a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde, uma unidade autónoma dedicada à detecção e prevenção de fraudes, abusos e irregularidades, com o objetivo de proteger os fundos públicos e poupar centenas de milhões de euros ao SNS. É um sinal claro de que, para o Governo, a tolerância com estas falhas é zero. E é por esse motivo que, Sr. Presidente do Conselho de Administração, sobre a sua e a nossa conjunta responsabilidade institucional, lhe pergunto, também no âmbito da aprovação do novo Regulamento de Produção Adicional da OLS que lidera, das recomendações de melhoria da IGAS, quais estão agora a ser implementadas na OLS Santa Maria e que garantias nos pode dar de que existe hoje uma segregação efetiva entre quem propõe, opera e codifica as cirurgias da produção adicional. O Serviço Nacional de Saúde precisa de confiança, de regras e de liderança responsável e é isso que hoje esperamos ouvir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Deputada Mariana Vieira da Silva. Faça favor, 4 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Dou também as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da OLS. Nós estamos aqui a discutir um caso que já nos ocupou noutras vezes, mas com uma consciência crescente da importância que este caso tem, porque a verdade é que, além de tudo o que aqui foi dito, a produção adicional na dermatologia está suspensa. Isso, dito pela Sra. Ministra, tem contribuído de forma muito significativa para o aumento da lista de espera e, portanto,
nós temos aqui um caso com consequências a todos os níveis, a nível financeiro, eventualmente a nível disciplinar, mas também na deterioração da capacidade de prestar cuidados de saúde que o hospital tem tido. E convinha também pensarmos sobre isto, porque isto também deve ditar a rapidez com que se deve atuar e procurar encerrar este processo. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, da última vez que aqui esteve, e hoje repetiu, falou de 12 mecanismos de controle. Quando nós estamos perante um caso que falhou tão clamorosamente como este, com informações gravíssimas que estão no relatório e que já hoje aqui foram ditas, sobre cirurgias que não eram oncológicas e foram registadas como tal, análises e outros exames em falta nos processos, e pensamos que temos 12 mecanismos de controle, devemos mesmo é preocupar-nos com os 12 mecanismos de controle, porque se 12 não serviram para encontrar um caso como este, se calhar era melhor ter 4 verdadeiramente eficazes do que 12 que não serviram para nada. Esta é que é a verdade que também devemos enfrentar. Porque quando o Sr. Presidente do Conselho de Administração diz que provavelmente a falha estava no início e está no facto da informação estar em papel, isso também devia ter sido controlado, porque ao longo dos anos significa que a informação chegou em papel num momento em que já não devia. A primeira pergunta que eu tenho para o Sr. Presidente do Conselho de Administração é, por isso, o que é que mudou desde a última audição que aqui esteve? Porque o Sr. Presidente tem referido muitas vezes que já antes da IGF e de qualquer outro instrumento existir, já sabia e já tinha atuado. E, portanto, eu pergunto o que é que mudou para ter, entretanto, suspendido o médico, porque se tinha esta informação tanto tempo antes até da primeira informação da IGAS, alguma coisa mudou, alguma informação adicional teve para tomar esta decisão e eu gostava de saber qual foi. Qual é a diferença entre o que já sabia antes, que era tanto, e o que, entretanto, descobriu que justificou a demissão do médico. Do ponto de vista mais estrutural, nós também precisamos de pensar sobre este processo, porque a verdade é que houve alertas internos, nomeadamente de um administrador hospitalar, que foram desconsiderados, e era importante percebermos exatamente porquê, e também é verdade que, tendo sido identificado isto, é preciso pensar que o mesmo pode ter acontecido noutros serviços. E eu queria perguntar ao Sr. Presidente o que é que, entretanto, foi feito para ter a certeza que este caso era um só e não existem outros casos no hospital, fora o trabalho que a IGF já está a fazer noutros contextos. Já foi aqui assumido nesta casa, nestas audições, sobre este tema, que isto aconteceu com conhecimento de toda a hierarquia e apenas com o objetivo de fixar este médico. E por isso eu pergunto se confirma esta interpretação que, no caso do diretor de serviço, quando aqui que foi ouvido, aqui disse, que era do conhecimento de toda a hierarquia e que tinha como objetivo fixar este médico, e se não lhe parece que, tendo objetivo de fixar profissionais com qualidade ao SNS, era melhor seguirmos não estes mecanismos de pagamento ao ato e exclusivamente centrados no ato, mas mecanismos mais coletivos de compensar e de incentivar o desempenho dos serviços. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. 4 minutos, faço favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Carlos Martins. Esta já é a segunda audição que temos sobre este tema. Na primeira não foi propriamente esclarecedor sobre aquilo que se passava, falou-nos nos tais 12 mecanismos de controle que já aqui foram referidos, quando já era muito evidente que todos tinham falhado, e a verdade é que agora temos a confirmação, portanto, o relatório da IGAS é completamente arrasador e que falhou tudo. E neste momento já não estamos a discutir suspeitas, estamos a discutir factos e, portanto, há perguntas que têm que ser respondidas e a principal, como não podia deixar de ser, é quem é que assume a responsabilidade por esta confusão toda. Porque, e eu aqui junto outra frase às frases que a deputada Marta Silva já disse, que é que o Sr. Inspetor disse há pouco, os administradores hospitalares detectaram, mas os conselhos de administração não fizeram nada. Portanto, basicamente, o relatório da IGAS confirma que todas as cirurgias que foram analisadas não podiam ter sido feitas em produção adicional e, portanto, todos os valores pagos são incorretos.
e que um único médico propunha, validava, codificava as cirurgias. Eu pergunto-lhe como é que isto é que foi possível e quem é que autorizou isto. Depois, já aqui se falou dos registros biométricos. Diria que sabe, enquanto Presidente do Conselho de Administração, que não havendo registros biométricos de assiduidade não se pode pagar produção adicional. Então, por que é que autorizou o pagamento da produção adicional? Depois, também referiu há pouco que começa que há um problema, começa logo quando as cirurgias são codificadas em papel e não inseridas informaticamente. Novamente, diria que quando chegou à presidência do Conselho de Administração, teve conhecimento desta situação. Fez o quê? Manteve a situação igual. Depois, o relatório da IGAS refere que entre 2021 e 2023, mais de 50% da atividade cirúrgica da dermatologia foi feita em adicional. Depois, em 2024 também. Isto é algo que é muito evidente, não é preciso 12 mecanismos de controle, basta um Excel para perceber se a atividade da produção adicional é superior ou não a 50%. E, portanto, eu diria que isto faz parte do controle dos CEAs, da direção clínica, dos diretores de serviço, dos administradores hospitalares e ninguém viu. Portanto, não consigo perceber. E, portanto, aquilo que eu pergunto é se sabia ou se não sabia que isto estava a acontecer e se sabia porque é que não fez nada mais cedo. Portanto, não é esperar até julho. Quando olhou para o primeiro mapa e viu produção adicional acima de 50%, porque é que não fez nada? Depois, e isto, sinceramente, eu não acho aceitável. Não acho aceitável que ninguém, durante anos, tenha detectado. Eu sei que tem uma parte da responsabilidade, não tem toda, mas como é que é possível ninguém ter visto? E isto é uma pergunta que eu lhe deixo. Como é que é possível, desde 2021, ninguém ter visto isto? Depois, pergunto-lhe se, neste momento, já assume que os tais mecanismos de controle falharam, porque acho que continuar a dizer que existem e que funcionam é obviamente... não é verdade. Pronto. Depois, o relatório da IGAS também refere um incumprimento da portaria de referenciação para acesso à primeira consulta hospitalar, quando o Dr. Miguel Alpalhão operou os pais. Ora, nós já tivemos uma comissão de inquérito aqui nesta casa porque a ULS de Santa Maria não respeita a portaria de referenciação. E eu pergunto se é assim tão difícil à ULS de Santa Maria respeitar a portaria de referenciação para as primeiras consultas. Se a comissão de inquérito do caso das gêmeas foi exatamente pelo mesmo motivo. Portanto, eu pergunto se é assim tão difícil respeitar a portaria de referenciação no Hospital de Santa Maria ou na ULS de Santa Maria. Depois, para terminar, o relatório da IGAS refere várias falhas de atuação do Conselho de Administração. Não, de todos, dos 13. E há pouco o Sr. Inspetor-Geral da IGAS falhou. E eu pergunto qual é a sua visão sobre isso e se, na parte que lhe toca, assume alguma responsabilidade pessoal por toda esta situação. Porque, sinceramente, Dr. Carlos Martins, desde que é Presidente do Conselho de Administração, eu parece-me muito estranho que esta questão dos registros em papel, do controle biométrico, do pagamento da produção adicional ou da produção adicional ser superior a 50% e não havendo registro biométrico, os valores serem pagos na mesma, eu parece-me muito estranho que não soubesse que isto estava a acontecer. Portanto, e se sabia e se a atuação não foi imediata, ou seja, se percebeu que não havia controles da assiduidade e isso tudo, eu pergunto, como já lhe perguntei da outra vez, se de facto o problema é que está a ser conivente com esta situação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não está mais nenhum grupo parlamentar presente e, portanto, devolvo a palavra ao Sr. Presidente da ULS Santa Maria. Dispõe de 12 minutos e não os 30, como gostaria a contar. Ok, obrigado. De qualquer forma, se existir algo que, enfim, a Comissão Parlamentar pretenda conhecer, em mapa, em gráficos, etc., informação factual, documental, sempre disponíveis para enviar aquilo que qualquer dos grupos parlamentares entenda. Irão permitir que, não é inverter a ordem de resposta, mas por algumas questões que foram firmadas pela Sra. Deputada Joana Cordeiro e em sede de Comissão Parlamentar na Casa Mãe da Democracia, não posso deixar perdurar algo que a Sra. Deputada não estava informada. Ou seja, como se fosse algo que aconteceu ou está a acontecer. Em primeiro lugar, dizer-lhe, Sra. Deputada, que os administradores hospitalares detectaram, não é verdade. Não é verdade, Sra. Deputada, permita-me. O que está escrito é que em 2022, a administradora... Vamos ser factuais, aí está, não vamos misturar árvore com floresta, que é um dos problemas deste processo. Há um médico ou há um conjunto de 3, 4 responsáveis. Santa Maria tem, à data de hoje, 7.583 profissionais que merecem o respeito.
e merecem ser tratados com dignidade e a instituição que representam merece ser tratada com a devida verdade. E, portanto, não é verdade que os administradores hospitalares tenham detectado. A Sra. Deputada tem que reduzir ao singular. Não está no relatório, Sra. Deputada, não vou entrar em diálogo consigo, aconselho-a a ler o relatório. Está que a administradora da área detectou, informou, o diretor, aliás, o seu inspetor disse, não vou repetir aquilo que ele aqui disse, e, portanto, temos que estar circunscritos aos factos. A outra questão que não é verdade, Sra. Deputada, é que o registro biométrico, como é que pagaram-se o registro biométrico? O registro biométrico estava parametrizado para registar o PNT, período normal de trabalho, e horas extraordinárias e prevenções. A produção adicional é algo à parte, que tem um contrato específico, que tem horas de bloco dedicadas e que tem um registro das cirurgias que são feitas para o devido pagamento. Não vamos confundir a árvore com a floresta em matéria de gestão. Me compete-me, enquanto gestor, nesta comissão parlamentar e ao país que provavelmente nos está a ver ou irá ver algumas das intervenções, dizer a verdade factual de acordo com a lei. Não por ilações, não por questões olfativas, se me permite a expressão, mas a verdade da legislação aplicável. Se quando cheguei tive conhecimento, não, e até lhe explico, e posso mandar o mapa, é que nos primeiros meses o Dr. Miguel Alpalhão, e agora queria evitá-lo, mas não posso, não teve qualquer pagamento extraordinário, a não ser nesse período de 6 meses 25 mil euros. Em produção adicional não é nada de irrelevante 25 mil euros em 6 meses. O único pagamento. O pagamento que levantou a dúvida, que é o 13º momento, dos 12 momentos que ainda há pouco referi, que é quando o Conselho olha para o mapa de pagamentos e para o mapa de pagamentos globais e o pagamento da produção adicional, foi aí que verificamos que havia algo que não estava, mas sobre isso também já falei. Se ninguém viu, ninguém sabia, a produção adicional acima dos 50%. Sra. Deputada, mais uma vez, vamos reduzir aos factos. Ou seja, penso que estava-se a referir ao relatório anterior da IGAS, genérico, sobre a produção adicional no país. Santa Maria, Sra. Deputada, pode ver nesse relatório, tem 35%, 35% toda a atividade adicional. Sra. Deputada, vai ver o relatório. A única coisa que lhe posso dizer, não sei o que tem escrito, mas eu sei o que está no relatório. Mas, na dermatologia, a dermatologia tinha uma regra que era 30% da produção, ou seja, só 30% da produção, regra 3:1. Isso foi cumprido de forma rigorosa, porque essa parte nós também monitorizamos mensalmente, como é por mais evidente. Depois, a violação da portaria. Não vamos misturar, mais uma vez, a árvore com a floresta. Ou seja, aqui não é bem o caso, não vamos misturar uma questão de uma comissão parlamentar de inquérito, que deu origem a uma comissão parlamentar de inquérito, com esta questão. Mas dizer-lhe à comissão parlamentar, e assim em particular, que os casos que se referiu foram objeto de um processo de inquérito, um processo disciplinar, e do regresso do dinheiro que foi pago nessas cirurgias indevidamente referenciados os doentes. E essa matéria já está resolvida, aliás, com muitas outras. Mas nós não fazemos nota pública das decisões que vamos tomando ao longo deste processo, como é por demais óbvio. Mas, em devido momento, e deixo esta nota, em devido momento faremos ao país a comunicação que é devida quando o processo terminar sobre o que aconteceu, quais foram as consequências e o que é que está, como é que as coisas estão a funcionar. Dizer-lhe ademais que as coisas, leia-se a produção adicional. Diga-se ademais que nós fizemos na produção adicional, desde 2024 até hoje, 20 auditorias internas. 20 auditorias, Sra. Deputada. Das quais, obviamente, a maioria foi à dermatologia. Dizer-lhe que no plano de atividades do Serviço de Auditoria Interna para o próximo ano, que está a ser reforçado agora com novos recursos humanos, vamos ter, para além das auditorias, novamente, vamos ter aquilo que se chama auditorias sucessivas. Trimestralmente faremos auditorias. No novo regulamento, nesse plano está isso, porque no novo regulamento da produção adicional também estão auditorias trimestrais à produção adicional. Ou seja, temos um conjunto de ferramentas à data de hoje que nos permite, em função daquilo que conhecemos, em função daquilo que não foi percepcionamos, daquilo que constatamos factualmente, decidimos fazer uma alteração profunda ao regulamento de produção adicional e uma alteração profunda ao plano de ação que já funcionava bem do nosso Serviço de Auditoria Interna. Sobre a responsabilidade pessoal,
não me pesa a consciência, Sra. Deputada, nem a mim nem ao meu Conselho. Quando detectamos, agimos. Quando tivemos dúvidas, agimos. Quando fomos confrontados com situações factuais, dentro das boas práticas de gestão e do respeito que deve haver dentro de um Estado democrático, provas concretas, decidimos e penalizamos. E, portanto, não temos a consciência pesada em relação a nada. E era impossível detectar o que quer que fosse nos primeiros 6 meses, até vou-lhe dizer porquê. Porque o codificador da dermatologia esteve de baixa 6 meses em 2023 e esteve de baixa 3 meses em 2024. Não codificou. E nenhum conselho, nenhum órgão de gestão consegue saber o que é que foi, qual o valor das cirurgias enquanto não estiverem codificadas por causa dos GDHs. Também lhe dizer que, em novembro de 2024, reduzimos a atividade na dermatologia à severidade de 1 e àquilo que diz o artigo 3 da portaria que regula o SIGIC, ou seja, cirurgias só do foro oncológico, obviamente com a prova de evidência para a anatomia patológica. E, portanto, tomamos medidas muito antes, estamos a falar de novembro de 2024. E as questões mais, eu diria, mais mediáticas, mais públicas, aparecem em maio de 2025. Nós fomos atuando. Agora, houve questões, fomos confrontados durante uma entrevista e depois foi dada nota pública, que nos obrigaram, no bom sentido da palavra, obrigação no sentido de dever, obrigaram-nos, no dia a seguir, a pedir à IGAS, que é outro facto que convém ficar claro. Quem pediu a intervenção da IGAS foi o Conselho de Administração, depois de uma reunião extraordinária às 9 horas da manhã do dia 21. Imediatamente a seguir à entrevista concedida à TVI. Pedimos a intervenção de IGAS e, sequencialmente, abrimos 4 processos de auditoria clínica, lideradas pelo então diretor clínico, que, aliás, já era diretor clínico desde 2023. E, portanto, dizer que é matéria de responsabilidade e consciência, permita que lhe diga, seria um bocadinho estranho que depois destas medidas todas, de 20 auditorias, de decisões, de processos de inquérito, de processos disciplinares, regresse ao erário público de verbas indevidamente pagas e que continue o processo, eu apresentasse a demissão, não sei porquê. Provavelmente por estar em funções quando as questões foram descobertas e quando o Conselho a que preside deu conta de que haviam situações que não eram regulares. Mas deixar claro também que, e em resposta também ao Sr. Deputado, que é importante não confundir a árvore com a floresta. A produção adicional em Santa Maria, e presumo que em todo o Serviço Nacional de Saúde, tem regras claras, é feita com rigor e é feita sobretudo na salvaguarda do interesse do doente. Eu costumo dizer isto muitas vezes e às vezes todos os dias. Nós estamos aqui porque temos o dever de servir não a República, mas os doentes da República. E estamos a esquecer do doente. É que essas cirurgias, essa produção adicional, mesmo que indevidamente registada, mesmo que irregularmente paga em parte ou no seu todo, mas não houve fraude. Os doentes existem. Foram alvo de uma intervenção. Grande parte deles tinham patologia oncológica. Grande parte deles, a anatomia patológica disse que havia motivo para uma operação urgente. E, portanto, os doentes foram operados. Pelo menos isso fizemos. Também não podemos esquecer que em 2021 tínhamos sido o Covid, ainda estava em período de Covid, considerado tecnicamente Covid, e havia muitos doentes para serem recuperados em termos de atraso. Não estou a desculpar ninguém. Quem presidiu ao Conselho, ou quem presidia em 2021, 2022, responderá pelos seus atos. Eu tenho que ser solidário com quem me antecedeu nos últimos 70 anos, que é o tempo que Santa Maria tem. Tenho que ter esse dever de solidariedade enquanto gestor. E é uma forma pessoal de estar. Não estou a defender ninguém, só estou a recuar no tempo e perceber qual era a situação do país e de Santa Maria em 2021. Sobre a decisão de 2022, não me pronuncio sobre ela. Houve um alerta, sim. Houve uma decisão contrária do Conselho, quem tomou a decisão contrária que tem que responder por ela. A questão da árvore e da floresta, a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, é um bocadinho também em resposta àquilo que disse os 12 passos. Os 12 passos são fases normais de rotina de gestão. Não tem nada de normal. Mas se os 12 passos forem cumpridos, dirá assim, bom, então como é que isto falhou? Por isso é que eu disse imediatamente a seguir à entrevista, o problema só pode estar na origem, antes de entrar em sistema informático, porque depois é quase totalmente impossível. Claro que há questões que referiu, a questão da codificação, ou seja, não haver segregação de funções.
Enfim, dirá, mas o Presidente do Conselho de Administração, um Presidente não tem que ver isso. Repare, nós dividimos funções no Conselho de Administração. Aliás, há 2 membros do Conselho que têm funções 3, agora com as ULS bem definidas. O diretor clínico da área dos cuidados de saúde primários, da área dos cuidados de saúde hospitalares e a enfermeira diretora. E é o princípio da confiança que os meus pares, os meus colegas, fazem o seu trabalho e, obviamente, acompanham as situações. E, de facto, o então diretor clínico disse-me que não tinha-se apercebido que não havia segregação de funções. Aliás, ele estava na reunião onde isso aconteceu. Mas dá-lhe nota que as decisões não foram muito tempo depois, as decisões foram em cada momento em que descobrimos que havia irregularidades, que não, à data, ilegalidades. A questão da administradora hospitalar já respondi, foi em 2022, penso que o Sr. Inspetor até respondeu de uma forma muito clara sobre o que é que então aconteceu. Se esta situação se passa também nos outros restantes 14 serviços, não se passa nos restantes 14 serviços. Fizemos auditorias e aí já com algum conhecimento de algumas irregularidades e dúvidas processuais e as auditorias não demonstraram a evidência. Aí está, inclusivamente, a questão da inserção em sistema informático não era uma regra na casa, esta foi uma exceção. Dizer também que no momento em que foi detectado, nós paramos a produção adicional. Foi uma decisão muito difícil, mas muito difícil. Agora diz, mas pararam a produção adicional, a lista de espera aumentou. E se não tivéssemos parado a produção adicional, Sra. Deputada, a questão era então deixaram continuar em dúvida? Ou seja, paramos a produção adicional, mas repare, por uma decisão que foi primeiro nossa, mas quando o trabalho foi feito e todos os doentes da dermatologia foram em 15 dias inseridos no sistema informático, nós demos a liberdade de decisão à área clínica. Dissemos à diretora de serviço e ao serviço, aos médicos todos, quando quiserem, estão reunidas as condições para retomarem a inserção. O sistema informático está feito e para voltarmos a ter um adicional de recuperação de lista de espera. Entenderam os mesmos que ainda não estavam reunidas as condições e eu respeito isso. Tenho que respeitar, enquanto gestor, a decisão de um serviço e dos médicos. A questão passa por um conjunto de obras também, que me pediram e que irão ser feitas nos próximos meses, e também por uma análise de quais são os blocos que podem usar para fazerem produção em bloco. Portanto, foi um sentido de responsabilidade. Destrói também um pouco a teoria de que a dermatologia de Santa Maria só, queria-se aproveitar, entre aspas, de uma facilidade. Não. Todos os profissionais entenderam que era o momento de parar e, a seguir, entenderam que ainda não era o momento de recomeçar. Aliás, dizer algo que também é factual. No Oncostop, Santa Maria fez uma única cirurgia paga a 90%. Uma única. Todas foram feitas em produção adicional e na produção base. E, portanto, em relação à questão que disse que se é assim que fixamos médicos, este Conselho de Administração não fixa ninguém, não contrata nem mantém contratos com ninguém ao arrepio da legislação, das boas práticas e de algo que se chama equidade. E posso-lhe dar um detalhe, sem nomes, obviamente, em agosto de 2024, não prosseguimos com o processo contratual de 2 obstetras. Agosto de 2024 estávamos a abrir a urgência da obstetrícia e prestes a abrir a maternidade. Pelo facto de que criam condições de trabalho diferentes daquilo que está na legislação e daquilo que eram as condições de trabalho para todos os colegas. E sim, é verdade, alguns médicos saem porque nós não anuímos a determinadas propostas. Mas também é verdade que número muito mais significativo de médicos aderem a Santa Maria e estão a trabalhar de acordo com as boas práticas de gestão equitativa e de acordo com a legislação aplicável. E penso que a última questão era da fixação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Prosseguimos então com a segunda ronda. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira? Não. Sr. Deputado Miguel Guimarães, peço desculpa. Portanto, se algum senhor deputado que não tenha intervindo na primeira ronda, sinaliza à mesa e dar-lhe a palavra, obviamente. Sr. Deputado Miguel Guimarães, faça 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Administração da OLS de Santa Maria. Deixe-me dar aqui 2 pequenas notas no pouco tempo que já me resta. Primeiro, o processo de gestão, de facto, é um processo que começa nos médicos e nos outros profissionais de saúde, no diário, que têm que tomar decisões, e vai até ao povo.
No caso concreto da codificação, e é esta questão da codificação que está em jogo, nós não podemos considerar a forma correta. Ou seja, alguém que codificou cirurgias de uma forma que não podia ter. E qual é a sua visão sobre esta matéria em termos daquilo que é verificar, fiscalizar, se quiser assim, os processos que acontecem dentro do hospital? Eu estou a dizer isto conhecendo bem esta situação, porque no hospital onde eu estive a trabalhar até agora, existia lá um codificador auditor que obviamente via os processos todos, de todos os serviços. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Marta Silva, do Parlamentar de Chega. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu entendo que gerir um hospital daquela dimensão não deve ser tarefa fácil, não deve conhecer tudo o que acontece a toda a hora, mas quando o dinheiro público é utilizado de forma indevida, quem acaba por sofrer são sempre os doentes que ficam por tratar. E por isso vou terminar a falar de dinheiro. A IGAS está a apurar ato a ato, profissional a profissional, como disse esta manhã, a diferença entre aquilo que foi pago e aquilo que deveria ter sido legalmente pago, para que as ULS avancem então com os pedidos de reposição aos trabalhadores. Mas há aqui uma questão que eu gostava que me clarificasse. As administrações também beneficiam da produção adicional, não é? Nomeadamente através do cumprimento de metas de eficiência que influenciam a sua remuneração. E por isso pergunto de forma muito clara, os administradores dos últimos 3 conselhos de administração também vão ser chamados a devolver valores ou a responsabilidade vai cair apenas sobre quem está na linha da frente? Era só esta a questão. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, também 1 minuto. Faça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não critiquei ter sido suspensa a produção adicional. Estou certa que se o fizeram foi porque sentiram necessidade. Eu só chamei a atenção para que as consequências não são apenas disciplinares, financeiras e do tipo de perguntas que nós temos estado aqui a discutir. Elas estão, hoje, a condicionar a capacidade do hospital responder aos seus doentes. E, por isso, precisamos de decisões rápidas e de uma ação rápida. E por isso perguntei, se tendo em conta que o Sr. Presidente do Conselho de Administração aqui disse que muito antes de todos nós e de publicamente ser conhecido este caso, já conhecia, se não houve tempo para agir e até, porque não, para ter comunicado individualmente o tema em vez de ser isto seguido a partir do momento em que é público. E queria dizer uma coisa, a quem cabe separar a árvore da floresta é a quem gere. É quem gere que tem que ter a capacidade de demonstrar publicamente que não existem outros casos, que tomou todas as medidas e que tem condições para voltar à normalidade, e isso implica uma clareza sobre o que falhou e sobre quem falhou que, permita-me, não me parece que nós até agora tenhamos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, Grupo da Iniciativa Liberal. Faça. Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que já tinha sido clara na outra audição, mas vou voltar a ser. Nós não temos nada contra a produção adicional. E concordando consigo, sim, primeiro que tudo está a salvaguarda dos interesses dos doentes, os doentes foram operados, essa parte não está em causa. Só não houve foi uma salvaguarda do dinheiro dos contribuintes, que paga isto. E sim, parar a produção adicional tem consequências. E eu nem sequer defendo isso. A única coisa que eu defendo é que controlem e que cumpram as regras da produção adicional, que tem regras explícitas. E eu não tenho tempo para rebater tudo aquilo que comentou. Eu acho que o relatório da IGAS é bem explícito e foi aí que eu me reportei, mas vou citar uma frase. A inexistência de registro biométrico implica o não pagamento imediato da contrapartida económica, podendo este procedimento ser ultrapassado por decisão do CA. Os pagamentos indevidos sobre este caso foram autorizados pelo seu Conselho de Administração. Portanto, tem ou não tem responsabilidades nestes pagamentos? Muito obrigado, Sra. Deputada. Agradecer às senhoras e senhores deputados. Não há mais grupos parlamentares inscritos e, portanto, devolverei a palavra ao Dr. Carlos Martins. 4 minutos. Faça ver.
Obrigado e cumprir os 4 minutos. Sr. Deputado Miguel Guimarães, de facto é um coordenador auditor. Foi pedida uma auditoria à codificação em novembro, quando da deliberação que reduzimos, neste caso concreto da dermatologia, a aplicação do artigo 3 da portaria, ou seja, aí não tínhamos dúvidas que podíamos fazer produção adicional em dermatologia, porque uma interpretação mais lata pode levar a que não haja cirurgias em dermatologia. Mas esse é outro caso. Dizer que foi dada uma orientação muito clara em agosto e acompanhada, e aliás há 2 deliberações sobre a auditoria, o Gabinete de Codificação e as auditorias. Há uma deliberação exclusiva sobre o Gabinete de Codificação, abrindo a possibilidade de irmos ao mercado para contratar a inteligência artificial e contratarmos prestadores de serviço para conseguirmos em 60 dias, entre o ato e o pagamento só decorrer em 60 dias, também está nessa deliberação que esse é o objetivo de uma boa prática de gestão e podermos acompanhar, eu diria quase online, todos os procedimentos. Entre o ato ainda há a codificação, ainda há o auditor, a OLGA, etc., etc., em 60 dias é um prazo que consideramos muito adequado para conseguirmos detectar em tempo e atuar em tempo, antes de qualquer pagamento, situações que possam putativamente vir a ocorrer. E há auditorias previstas em 2026 à codificação, e fizemos 2, eu diria, auditorias de peritos. Aliás, a IGAS também usou essa figura dos peritos. Nós nomeamos peritos para, em julho, fazer uma auditoria aos processos de dermatologia, à codificação e aos processos clínicos, médicos, a verem processos de doentes, como é evidente, só eles é que o podem fazer, e agora temos uma nova auditoria de peritagem clínica a processos clínicos para ver o que é que mudou de lá para cá. Portanto, é um tema que está, eu diria, a ser acompanhado mensalmente. Passou a ser acompanhado mensalmente. A senhora deputada Marta da Silva, eu digo diariamente o seguinte: nós somos responsáveis, em primeiro lugar, pela qualidade de vida e pela vida daqueles que estão à nossa responsabilidade e, em segundo lugar, pelo erário público, pelo dinheiro que os contribuintes pagam para... E algumas vezes recordo que somos pagos pelo erário público. Temos missões a cumprir. Portanto, respeitamos este Conselho, respeita na íntegra essa grande responsabilidade. Obviamente que, quando falou, e o contexto era do regresso daquilo que tenha sido indevidamente pago, já há notificações, dizer-lhe que temos sempre que definir prioridades. Então, numa instituição em que temos muito mais diariamente de responsabilidade do que esta questão em si, é diariamente acompanhada, infelizmente, eu diria infelizmente, gostaríamos de não ter. Mas temos sempre que definir prioridades. E a primeira prioridade foi aquilo que o relatório da IGAS dizia. Até porque as nossas auditorias ficaram suspensas. Quando terminaram, enviamos todas para a IGAS, para ajudar o trabalho da IGAS. E quando o relatório da IGAS chegou, então iniciamos as nossas decisões em função das nossas auditorias. Ou seja, aquilo que não estava no relatório da IGAS, nós atuamos. Aquilo que estava no relatório da IGAS, também, obviamente, atuamos. E fizemos, em relação à questão da reposição, posso dizer que temos ao cêntimo tudo o que aconteceu desde 2021. Ao cêntimo o que foi feito, codificado, por quem, e temos também as simulações várias de acordo com o relatório de IGAS e de acordo com a portaria. E já enviamos toda essa informação para a IGAS. Ou seja, continuaremos, eu diria, numa boa prática de colaboração, mas de interesse público, a colaborar com a IGAS também para que cumpra a sua missão com celeridade, porque quanto mais depressa acabarmos com este processo, melhor para todos os envolvidos e para o próprio Serviço Nacional de Saúde. Depois temos auditorias internas de peritos, médicos, que estão novamente a ver processo a processo da dermatologia para aferir se os GDHs, se os relatórios da anatomia patológica, os relatórios do laboratório que também faz a verificação se há ou não há doença oncológica, tudo isso está a ser revisitado num período mais alargado. Portanto, até ao final do ano, este tema estará fechado na última reunião de Conselho e depois tomaremos novas decisões a partir de 2 de janeiro, continuaremos, estimando-se que no primeiro trimestre do próximo ano todo este processo esteja encerrado, sem prejuízo das normalidades funcionais. E aí entro na questão que foi colocada para a deputada Mariana Vieira da Silva. É óbvio, senhora deputada, nós temos ao dia os doentes que estão à espera de consulta e à espera de cirurgia na dermatologia, e os deltas. E tem havido um esforço muito grande por parte da equipa de profissionais da dermatologia, designadamente da carreira médica,
para fazer as compensações, ou seja, não diminuírem a atividade nas consultas, primeira consulta, consultas subsequentes, fazerem as intervenções que são possíveis em produção base e uma monitorização também diária dos vales cirúrgicos, do sucesso dos vales cirúrgicos, se tem acontecido ou não. Questão diferente, Sra. Deputada Joana Cordeiro, hoje estamos em dia de discordância, porque, de facto, a questão do biométrico, disse bem, eu estava a concordar, disse bem que o biométrico é aquilo que permite fazer os pagamentos aos profissionais, sob o período normal de trabalho. A nossa interpretação, e não é ilegal, não é ilegal, aliás, se o fosse, diria que a questão que ainda há pouco colocava, dos próprios conselhos de administração serem penalizados, bom, aí eu já começava a ficar preocupado, ainda tenho que também pagar alguma multa sobre o que aconteceu durante estes anos todos, sendo que eu sou responsável por 2. Mas a questão do biométrico, essa era a nossa interpretação. E todos os processos, na dermatologia, mas no resto da produção adicional, têm o registro do início da cirurgia, quem estava e do fecho da cirurgia. Aliás, quem faz esses registros é a área da enfermagem que os faz. E, portanto, esses documentos são aquilo que se chama, entre o contrato, entre as decisões do serviço e todas estas decisões que falei ainda há pouco, o remate é a ficha onde diz a equipa e as horas para fazer. Porquê? Porque, repare, a produção adicional não é paga pelas horas em que o profissional lá está. A produção adicional é paga pelo ato em si. Pode demorar mais ou menos, o profissional não ganha mais com isso. A outra questão também queria deixar claro, porque é uma questão que tem de vez em quando surgido e não é verdade. As ULS não são pagas por produção, é por captação. Portanto, sim, temos objetivos, sim, temos que os cumprir. Nós próprios aferimos isso todos os meses e todos os meses todos os diretores de serviço recebem uma informação na primeira semana de cada mês, além daquela que o Conselho manda, do planeamento. E, portanto, nós não somos pagos por quanto mais produzirmos, mais recebemos. Nós temos objetivos claros que os temos que cumprir. Se não cumprirmos, somos penalizados. E é uma questão de equilíbrio. Não é só a cirurgia que está em causa, é muito mais do que isso. Anteriormente, é verdade, a produção adicional era paga por produção. Ou seja, quanto mais fizesse, e mais, enfim, o orçamento da ULS podia ser compensado. Qual é o impacto disso? Não sei. Sinceramente, nunca entendi que era relevante ir ver o que é que isso significava. Porque o passado está feito, seguramente, e parte do tal princípio da confiança que disse inicialmente. Confiança naqueles que me antecederam. Fizeram seguramente o melhor que sabiam e que podiam em cada momento. Portanto, tem que ter confiança nos conselhos que me antecederam e que seguramente monitorizaram da forma que lhes foi possível e no entendimento que tinham também esta matéria. Muito obrigado. Sra. Presidente, Dr. Carlos Martins, agradecer os esclarecimentos prestados em instâncias às senhoras e senhores deputados e, portanto, está concluída esta audição. Só uma ligeira interrupção para prosseguirmos a nossa ordem de trabalhos. Agradecer uma vez mais e reiterar a minha penitência pela não saudação inicial, mas é de facto, o Dr. Carlos Martins nesta casa é de facto não um estranho, mas alguém que está sempre...